Olá, meu nome é Marcial Avelar, sou egresso do curso de Arqueologia da Pontifícia Universidade Católica de Goiás e, através desse vídeo, vou apresentar para vocês uma prévia do meu trabalho de conclusão de curso, que teve como objeto de estudo e tema Sítio Petróglifos de Mara Rosa, Goiás, Brasil, uma análise das representações rupestres na paisagem. O sítio arqueológico Petróglifos de Mara Rosa, Goiás, ele está localizado na bacia hidrográfica Araguaia-Tocantins, localizado na região norte do estado de Goiás. O sítio ele pertence a um contexto espacial com ampla visibilidade, com alta visibilidade na paisagem. Inicialmente, essa pesquisa teve por objetivo fazer um levantamento dos dados primários para, em seguida, compreender a sua distribuição ou posição das gravuras rupestres na paisagem, associando eventualmente com os astros celestes, considerando também aspectos de intencionalidade, visibilidade, como também a preferência em selecionar rochas específicas para a elaboração dessas gravuras rupestres. Aqui nós temos duas imagens. Essa primeira imagem que eu estou destacando é a localização do sítio Petróglifos de Mara Rosa em relação à cidade de Mara Rosa, que está localizado do lado da GO 347, no sentido Mara Rosa Alto Horizonte, aproximadamente 15 quilômetros do município de Mara Rosa e 3 quilômetros do pequeno povoado de Amarolândia. Aqui nessa outra imagem, nós temos uma imagem aérea feita de drone, onde nós temos a localização dos petróglifos. São 15 petróglifos identificados até o momento, todos estão alinhados de norte-sul, compõem ali um contexto paisagístico de afloramento de rochas graníticas. E as primeiras menções referente ao sítio arqueológico Petróglifos de Mara Rosa foi feita pela arqueóloga Lúcia Pardi, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1999, do qual, em seu relatório, ela cita as primeiras menções ao sítio arqueológico. Ele vem sendo visitado pela Academia desde 1965, que ele é conhecido. Em 1971, o professor e indigenista Caride Passos Oliveira esteve na região de Mara Rosa para documentar sítios arqueológicos, documentou o sítio Petróglifos de Mara Rosa. Na época, ele recebeu a denominação de Sítio Arqueológico da Fazenda Lages, do qual registrou 4 rochas com gravuras. Porém, conforme a documentação consultada, dessas 4 rochas gravadas, apenas 3 possuíam gravuras rupestres conforme as fotografias disponíveis. E a responsável por essa ficha de cadastro, porque na época foi feito o cadastro no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, CIFAM, a responsável por estar atualizando essa ficha foi a doutora Irmen Wurst. E o sítio hoje ele apresenta com as siglas GONI 118 ou GONI 09. Porém, não foi possível saber qual pesquisador registrou uma e outra. Em 1983, o projeto Anhanguera de Pesquisas Arqueológicas solicitou, junto ao MEC, Ministério da Educação e Cultura, o pedido de tombamento do sítio arqueológico. E somente em 1987 esse processo foi aberto. Em 2010 voltou a tramitar por um novo número, porém, até hoje ainda está em processo de tombamento. No entanto, o sítio arqueológico Petróglifos de Mara Rosa ele é resguardado pela Lei Federal 3.924/61, que reconhece ele como patrimônio arqueológico. O sítio arqueológico Petróglifos de Mara Rosa ele nunca foi pesquisado por especialistas, nós não temos pesquisas detalhadas sobre o sítio. E, no entanto, ali no ano de 2013, o arqueólogo Alfredo Palau Penha e a equipe da Ecoarqueologia Brasil, através do projeto da rodovia GO 347, fizeram um levantamento visual, uma prospecção visual no entorno das rochas que já estavam cadastradas, e isso possibilitou a identificação de 7 novos petróglifos identificados, que totalizou 10 petróglifos.
Em 2019, o arqueólogo Alfredo Palau Penha e a equipe da Ecoarqueologia Brasil retoma as pesquisas arqueológicas no município de Mara Rosa, do qual identificou 5 sítios litocerâmicos, né? Sendo possível datar o sítio Flor de Piqui, através de uma amostra de carvão encontrada dentro de uma urna funerária, e a datação deu 700 anos. Apesar dessa pesquisa não associar essa população ceramista com os petróglifos, eventualmente essa população conheceu o sítio petróglifos de Mara Rosa. E durante a pesquisa de campo referente a esse trabalho de conclusão de curso, né, através de andanças no sítio arqueológico, eu identifiquei 5 novas rochas com gravuras rupestres, o que totalizou aí 15 petróglifos identificados até o momento, o que mostra, né, amplia esse potencial arqueológico para a região de Mara Rosa, Goiás. A região de Mara Rosa, seu espaço geográfico, ele é conhecido no contexto histórico, né? Ele é conhecido desde 1739 pelo bandeirante paulista Amaro Leite Moreira, que esteve na região e identificou canais auríferos. Com essa identificação de canais auríferos, aconteceu, né, o primeiro núcleo urbano ali, chamado de Amaro Leite, nome detentor de seu fundador, em 1742. E com a vinda, né, de mineradores, de várias pessoas de diversos lugares da província, começou esse povoamento a crescer, e com isso os povos originários, habitantes naquela localidade, por exemplo, os Avacanoeiro e Chavante, resistiram aos invasores, né, de suas terras, e aos poucos esses povos foram sendo exterminados. E em 1963, a sede de Amaro Leite ela é transferida para a próxima BR-153 e recebe a toponímia de Mara Rosa. Porém, a história de Mara Rosa, a história de ocupação humana na região de Mara Rosa, é muito anterior à chegada dos bandeirantes. E o sítio arqueológico Petróglifos de Mara Rosa é um dos indícios dos povos originários que ocuparam, né, ou habitaram aquela região. Uma das hipóteses levantadas nesta pesquisa é que o fato das gravuras estarem em uma sequência norte-sul, orientadas para o oeste na paisagem, poderia estar associada com um córrego que margeia, né, o sítio arqueológico, né, que mostra ali um referencial de direção ou um marco, né, territorial de valor simbólico para a cultura idealizadora daquelas gravuras. E uma outra hipótese que foi trabalhada na pesquisa é que as gravuras, né, por estarem alinhadas de norte-sul, esses suportes rochosos estarem alinhados de norte-sul com as representações voltadas para o oeste, poderia, né, mostrar uma relação com os elementos terrestres, mas também com os astros celestes. E a importância desta pesquisa é que o sítio arqueológico ele nunca foi pesquisado antes por especialistas, não existe nada publicado, ou seja, não tem dados primários. E em termos regionais, as gravuras do sítio Petróglifos é bem distinta dos sítios rupestres que já foram identificados no Brasil. E os afloramentos rochosos, né, de granito estão sofrendo pelas ações climatéricas, né, pelo intemperismo e, consequentemente, as gravuras que estão representadas nesses suportes rochosos estão desaparecendo. Por isso que é importante o registro gráfico e a documentação desse sítio arqueológico, pois isso é uma forma de preservar essa herança cultural dos povos originários. E o objetivo geral, né, da pesquisa foi compreender a distribuição espacial dos petróglifos na paisagem em relação à orientação cardeal, verificando se há intencionalidade na posição das gravuras rupestres. E um dos objetivos específicos foi a pesquisa de campo para o registro fotográfico e elaboração dos desenhos técnicos, a elaboração do croquis da distribuição espacial dos suportes rochosos com as gravuras, foi a trabalhar também sobre a orientação metodológica da arqueoastronomia, verificar o ângulo que essas representações estão direcionadas em referência aos pontos cardeais e a sua visibilidade no contexto da paisagem.
Como estamos trabalhando sobre paisagem e representação, é necessário entender que a paisagem é algo mais abrangente. Ela extrapola condições de subsistência e adaptação pelo grupo cultural. O seu manejo, a sua modificação pela cultura humana está também relacionada a aspectos cognitivos, aspectos comportamentais que são inerentes aos símbolos culturais, aos códigos. E esses códigos, esses símbolos, eles estarão representados nos elementos da paisagem. Partindo dessa perspectiva de paisagem, a Luciene Risso fez um estudo com a etnia Apurinã do rio Purus, lá do Amazonas, do qual mostra que a relação dessa etnia com a paisagem terrestre e a paisagem celeste. Ou seja, para esse grupo indígena, uma paisagem é correspondente à outra. Existe uma relação entre as duas. Nessa perspectiva, Luciene Risso sugere que o céu seja como um integrante da paisagem. Considerando esses aspectos, a paisagem em si, através desse aspecto bem abrangente, ela é toda o contexto observável pela cultura, que envolve os elementos terrestres e os elementos terrestres. A partir daí, a arqueoastronomia, que é a junção de duas ciências, a arqueologia e a astronomia, ela busca entender a relação da paisagem terrestre e paisagem celeste através das estruturas, através das figuras simbólicas, dos objetos, qual que é a relação desses elementos com os astros do céu. Portanto, ela não busca atribuir significados aos símbolos, aos objetos, às estruturas. Ela busca identificar as intencionalidades dessas figuras com o aparente movimento cósmico. Como estamos trabalhando sobre paisagem celeste, é necessário compreender que o céu do hemisfério sul é totalmente diferente do céu do hemisfério norte. Portanto, nossos referenciais de orientações cardeais não podem se respaldar através da geografia do hemisfério norte. Nessa perspectiva, os autores Marco Magalhães e Márcio Campos sugerem, o suleamento, em referência à constelação Cruzeiro do Sul, visto que a constelação Cruzeiro do Sul é a principal constelação para se direcionar que os povos de distintas etnias indígenas do hemisfério sul utilizaram como referência para marcar as estações do ano. Por exemplo, seu aparente surgimento no Polo Sul Celeste marca as estações do ano, outono, inverno, primavera, verão, como também seu aparente movimento de circunferência marca as horas durante a noite. E as orientações cardeais, essas estrelas marcam também as orientações cardeais, e distintos povos utilizaram essa constelação aqui do hemisfério sul como referência. Então, na etnografia, nós encontramos distintas etnias que conheciam essa constelação. Além do sítio arqueológico demonstrar dados para trabalharmos sobre a arqueoastronomia, as suas gravuras rupestres também mostram quais foram as técnicas utilizadas no sítio arqueológico, na elaboração das gravuras. Nós temos aqui 3 imagens que ilustram 3 tipos de técnicas na elaboração das gravuras. Técnica envolve uma ação de um conjunto de ações, do qual o indivíduo vai ter um suporte rochoso em sua mão, um instrumento intermediário, onde ele vai deferir golpes sobre a rocha e, através desses golpes intencionais, vai formar as figuras. E cada tipo de rocha vai determinar qual tipo de forma gráfica, qual tipo de técnica ficará impressa. Por exemplo, na figura A temos a técnica de raspagem seguida de polimento profundo, onde as características dos traços são curvilíneas, são bem simétricas. Na imagem B, ilustra a técnica de picoteamento, onde o indivíduo vai fazer várias sequências de picoteamento, pontos interligados,
que vai formar os traços, né, bem mais disforme em comparação com a figura A. E temos também a técnica de incisão. Geralmente, através de um instrumento confeccionado pontiagudo, os traços serão mais retilíneos. Ou seja, cada tipo de rocha vai um tipo de técnica. E dentro desse conjunto gráfico, existe as proporções matemáticas, né, os modelos matemáticos, entre aspas, que a etnia indígena utilizou para estruturar ou organizar essas formas gráficas no painel rochoso. Posto isso, nós temos as possibilidades de reconhecimento dessas gravuras rupestres. Nós temos os grafismos puros, grafismos reconhecíveis, grafismos reconhecidos. Por exemplo, o grafismo puro é aquelas formas gráficas que possuem formas que você não consegue associar com elementos do mundo sensível. O grafismo reconhecível possui formas duvidosas para fazer qualquer tipo de associação. E o grafismo reconhecido possui formas que possibilita ao pesquisador de imediato reconhecer, né, elementos do mundo sensível. E através desse reconhecimento dessas figuras rupestres, nós temos as classificações que visa denominar cada figura de acordo com os elementos do mundo sensível. Por exemplo, temos a classificação de figura soliforme. As figuras soliformes são círculos que apresentam traços retilíneos que a circundam, que lembra o Sol. Mas não significa que o que está representado ali represente o Sol. Isso é apenas uma classificação, uma denominação que serve para organizar essas figuras em tabelas, para fazer quantificação. Da mesma forma, temos as figuras antropomorfas, que lembram figuras humanas. Nem sempre são humanas que estão representadas, podem ser divindades desses povos que idealizaram nessas formas gráficas. E temos as classes de figuras astronômicas. Para os arqueoastrônomos, eles não consideram apenas a sua forma gráfica, mas também sua orientação cardeal e dimensões matemáticas, que geralmente está relacionada a algum evento ou fenômeno astronômico na paisagem. Para fazer essa interpretação, é necessário também estudos da etnografia ou etnoastronomia, que é o conhecimento astronômico não ocidental dos povos originários, que serve de fundamento, de referência para fazer essa interpretação. Para fazer a pesquisa de campo no sítio Petróglifos de Mara Rosa, Goiás, eu fui orientado pela professora Ludmília Justino de Melo Vaz, que discutiu as atividades que iriam ser desenvolvidas em campo. Inicialmente, com o GPS, foi identificadas rochas com as gravuras rupestres, dos quais eram 10, e as rochas que não tinham gravuras rupestres, que tinham gravuras rupestres, mas não estavam georreferenciadas, foi feito o georreferenciamento. E depois nós fizemos a observação quanto às técnicas de elaboração de gravuras, né, que mostra aí a técnica de raspar seguida de polimento profundo, com exceção da rocha 10 e do petróglifo 10 e do petróglifo 5, onde os traços, né, mostram uma disformidade. O que sugere uma técnica de picoteamento seguida de polimento profundo, já que essas rochas apresentam uma estrutura bem mais solidificada, mais cimentada, comparada às outras que possuem uma característica mais porosa. Depois fizemos as medidas, né, do eixo X e Y dos suportes rochosos, como também de algumas figuras, com o objetivo de fazer, né, auxiliar na elaboração dos desenhos técnicos, como também na escala gráfica. E o registro gráfico ou desenhos técnicos foi feito através de papel sobre fotografias. Considerando que a fotografia ela não capta tudo que está representado no suporte rochoso, né, devido ao ângulo que a câmera está direcionada, a sombra, né, a incidência solar, foi feito a reanálise desses desenhos,
frente a cada suporte rochoso com o objetivo de registrar os mínimos detalhes do que está representado nas gravuras rupestres. E os desenhos técnicos, né, foram feitos através de lapiseira, de pontilhamento, né, sobre o papel com a lapiseira, através de tonalidades claras e tonalidades escuras. As tonalidades claras mostram que as gravuras são mais rasas. Tonalidades escuras mostram que as gravuras são mais escuras. Aqui temos o petróglifo 01, que é o principal devido à sua diversidade gráfica. E temos o registro gráfico que evidencia o que está representado no suporte rochoso. Observe que nós temos aqui 4 figuras antropomorfas que se destacam comparadas às outras figuras que está localizado na margem periférica, né? Que são traços retilíneos, uma sequência de cúpulas. Aqui no topo da rocha nós temos uma figura do tema soliforme. Observe que esta figura aqui, ela sobrepõe a essa figura, ou seja, não há uma rasura, mas há uma sobreposição. É como se fosse uma representação tridimensional, visto que cada figura possui uma profundidade distinta, uma profundidade diferente. Considerando que houve uma intencionalidade em representar essas gravuras rupestres para o lado oeste da paisagem, foi feita 3 análises arqueoastronômicas. A primeira aqui eu mostro em perspectiva a distribuição espacial dos suportes rochosos com as gravuras. As setas aqui está mostrando a orientação cardeal que as gravuras rupestres estão direcionadas, que eventualmente estaria associada com eventos, com fenômenos astronômicos, por exemplo, em os solstícios de inverno, solstício de verão e os equinócios de outono e primavera. Interessante notar também que essas gravuras, esses suportes rochosos, diferentes petróglifos, né, diferentes suportes rochosos, possuem formas gráficas semelhantes com orientações cardeais correspondentes. Por exemplo, o petróglifo 6 e o petróglifo 3, do lado direito da rocha, nós temos figuras em formas circulares direcionadas para sudoeste da paisagem. Outra relação, né, dessa interação das figuras refere-se ao petróglifo 10 e o petróglifo 1, que do lado esquerdo do suporte rochoso, nós temos figuras curvilíneas direcionadas à região noroeste da paisagem. A segunda análise arqueoastronômica refere-se à distribuição espacial dos suportes rochosos, né, com gravuras rupestres. Como eu falei lá no início, essa distribuição espacial está em um alinhamento norte-sul e esse alinhamento coincide com o equinócio de outono, onde a Via Láctea espelha sobre essa distribuição espacial. Ela se estende no sentido sul, sudoeste e norte e nordeste, que coincide com essa distribuição espacial, considerando também que as cúpulas representadas nos suportes rochosos, onde nós temos uma maior concentração de cúpulas, né, no sítio arqueológico, é que essas cúpulas estão orientadas no sentido norte e sul, sendo que alguns suportes rochosos possuem cúpulas orientadas para o céu, no mesmo sentido norte e sul. Lembrando também que a Via Láctea para os povos indígenas, dos quais eu citei nesta pesquisa, é lá que está as maiores concentrações de constelações, pois esse é um aspecto que difere das constelações ocidentais. Por exemplo, as constelações ocidentais são formadas pela união das estrelas e a maioria delas está representada na linha eclíptica, onde aparentemente movimenta o Sol, a Lua e os planetas. Para os povos indígenas, para as constelações indígenas estudadas, as principais constelações elas se localizam na Via Láctea. Ela é formada pela união das estrelas, mas também pelas manchas claras e escuras da Via Láctea.
Eu utilizo essa fonte apenas como referência e não como analogia, pois é uma maneira não ocidental de compreender esse contexto cultural. A terceira e última análise arqueoastronômica feita no sítio arqueológico é uma proposta de datação arqueoastronômica do sítio arqueológico. O petróglifo 6 possui cúpulas que estão direcionadas a 146 graus sul-sudeste. É o único painel, né, comparado aos outros petróglifos, com orientação cardeal oposta. E a sua forma gráfica possibilitou classificar como um grafismo reconhecido, né, pois sua forma gráfica lembra a constelação Cruzeiro do Sul, porém, sabendo que o céu do presente não é o mesmo céu do passado, foi feito um movimento inverso temporal através do software Stellarium, com o objetivo de encontrar uma configuração visual correspondente, né, como também uma orientação cardeal correspondente com o que está representado no suporte rochoso. Por exemplo, aqui nós temos o Cruzeiro do Sul. Aqui está o seu nascente e o seu poente. Observe que ele é acompanhado por duas estrelas, astronomicamente denominadas de Beta Centauri e Alpha Centauri. Esse movimento inverso temporal, ele possibilitou perceber que a estrela Alpha Centauri ela foi se distanciando de sua irmã Beta Centauri 1 grau a cada 1000 anos. Prosseguindo com este movimento inverso temporal, com o objetivo de encontrar uma configuração e uma coordenada que correspondesse com o que está representado no suporte rochoso, eu cheguei a uma configuração visual mais aproximada, que coincide com o céu de 9.000 anos atrás, onde mostra a constelação Cruzeiro do Sul, acompanhada de Beta Centauri. A estrela Alpha Centauri já não se encontra próxima à sua irmã Beta. E um outro dado que corrobora para essa proposta de datação arqueoastronômica é a questão à magnitude, refere-se à magnitude das estrelas. Por exemplo, uma cúpula mais profunda coincide com uma estrela de maior brilho. Uma cúpula mais rasa, uma gravura mais rasa, coincide com uma estrela de brilho menor. Porém, a datação arqueoastronômica ela não está datando a ocupação humana. Ela está datando um evento astronômico que eventualmente está materializado, que está representado na materialidade arqueológica. Mas é necessário estudos mais detalhados no campo da astronomia para fundamentar essa hipótese de datação. E finalizando, quando eu iniciei o levantamento teórico e metodológico dessa pesquisa, já conhecia o sítio arqueológico petróglifo de Mara Rosa, porém não havia dados primários que servisse de referência para o desenvolvimento desta pesquisa. Devido a isso, foi necessário estabelecer critérios específicos, para alcançar as informações necessárias que atendessem ao objetivo geral, como também dados primários para favorecer o desenvolvimento de pesquisas futuras, de acordo com diferentes correntes teóricas. Portanto, a análise arqueoastronômica ela sugere apenas uma parcela de informações. O sítio ele apresenta dados para trabalhar com outras correntes teóricas. A exemplo, a relação dos petróglifos estarem relacionadas com a orientação cardeal oeste na paisagem poderia mostrar alguma relação com o córrego. Esse grupo cultural poderia ter esse córrego poderia ter algum valor simbólico para essa cultura. Portanto, é necessário estudos mais contextualizados do sítio, um levantamento sistemático com o objetivo de identificar outras rochas com possíveis gravuras rupestres e assim ampliar esse potencial arqueológico,
né, que vai fomentar o desenvolvimento de novas pesquisas, estudos mais contextualizados. Aqui nós temos algumas das referências bibliográficas utilizadas nesta pesquisa. Vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo com o trabalho monográfico. Lá tem mais informações. Como eu falei, essa apresentação é apenas uma prévia do que pesquisamos no sítio arqueológico, e que todos possam fazer uma boa leitura, pois é uma pesquisa que contribui com a arqueologia brasileira, como também, né, serve de referência para o desenvolvimento de pesquisas futuras.